E a gente começa a edição de hoje falando sobre eleições presidenciais. Carolina Abelim chega ao vivo com atualizações das agendas pra gente. Carol, boa noite. Como foi o dia de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e de Jair Bolsonaro do PL? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Estamos na Zona Leste, aqui da capital paulista, onde há uma concentração de apoiadores do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles acompanham aqui, do lado de fora, a participação do petista em uma entrevista que está sendo vinculada, transmitida pela internet ao vivo para um podcast. Ou seja, a agenda continua ainda, né? Mais cedo, o Lula participou de um encontro com comunicadores, participaram desse encontro também políticos como Simone Tebet, né, que concorreu no primeiro turno à presidência pelo MDB, também Carlos Lupe, presidente do PDT, que declarou apoio também a Lula nesse segundo turno. Lula disse que a campanha dele tem perdido muito tempo desmentindo inverdades que são propagadas por Jair Bolsonaro pela campanha do adversário e pouco tempo falando de propostas. Lula também reiterou, voltou a criticar aí Bolsonaro por medidas que ele chamou de eleitoreiras. Vamos ouvi-lo. Acaba de criar o empréstimo para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, sabe? A 3,5% de juros ao mês, isso vai dar mais de 50% de juros ao ano. Se esse cara está endividado, se ele está tomando dinheiro emprestado para pagar essa dívida, ele vai ficar mais endividado ainda. O Auxílio Brasil termina dia 31 de dezembro. Ele mente quando ele fala que vai continuar, porque se ele quisesse que continuasse, ele tinha colocado na LDO. Vocês perceberam que com todo o esforço que ele fez, a gasolina voltou a subir. Vocês perceberam que o acordo do ICMS que ele fez, a lei que ele aprovou para diminuir o ICMS da gasolina, do gás e do óleo diesel, vocês perceberam, sabe, que isso vai recair sobre a saúde e a educação dos estados no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, também segue em agenda. Agora de noite, ele está em Minas Gerais, em Montes Claros, fazendo comício. Mais cedo, ele começou o dia no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Depois, ele chegou no estado de Minas Gerais por volta de 1h30 no aeroporto. Foi para Juiz de Fora, conversou com a imprensa, depois participou de comício em Juiz de Fora, em que voltou a enaltecer programas sociais do governo como o Auxílio Brasil, voltou a enaltecer também a questão da diminuição dos preços dos combustíveis e reiterou críticas a Lula, de falas de Lula, né, do brasileiro voltar a comer picanha. Ele disse que nenhum estado consegue dar uma vida magnífica para toda a população. Bolsonaro também falou sobre o resultado, né, do primeiro turno da eleição no Congresso. Vamos ouvi-lo. Temos um novo parlamento, como alguns aqui do nosso lado. Uns reeleitos, outros eleitos, mas muito mais por centro-direita. O terreno está asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. Vamos trazer mais votos, de modo que a gente possa, mais que garantir a reeleição, demonstrar que a grande maioria do povo brasileiro não quer mais PT no governo. PT nunca mais. Partido das Trevas nunca mais. Daqui a pouquinho eu volto com as atualizações das atividades de campanha, né, do presidente Bolsonaro com o comício lá em Montes Claros e do candidato do PT, Lula, que concede, então, entrevista a um podcast nesse momento. Combinado, Carol. Já já a gente volta a te acionar aí. Bom trabalho para você. Até já. Hora de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira para a gente repercutir com os nossos comentaristas esses primeiros detalhes das agendas dos candidatos à presidência da República nesse segundo turno. Conosco hoje, Alfredo Scaff e Rodrigo Constantino. Uma ótima noite a vocês. Sejam bem-vindos. Constantino, vamos começar com a agenda do presidente Jair Bolsonaro, candidato
A reeleição pelo PL está agora em Montes Claros, em Minas Gerais. Mais cedo esteve no Rio de Janeiro. E nessas andanças, o presidente tem enfatizado alguns dos feitos mais marcantes ao longo desses 4 anos de governo, principalmente ao longo desses 2 últimos anos de governo, né? Que são as políticas assistenciais que foram ampliadas, as medidas que permitiram a redução dos preços dos combustíveis. Esse é o melhor caminho para o presidente, explorar essas pautas em que ele se destaca muito bem? Boa noite, Lívia, Daniel, Scaff e toda a audiência. Sim, sem sombra de dúvidas, o presidente tem 2 grandes estratégias aqui. Primeiro, comunicar melhor os feitos do seu governo, que não são poucos, né? Muita coisa melhorou, apesar de pandemia, apesar de guerra. E a segunda coisa é lembrar quem é o seu adversário. Aí, no caso, é muito importante, trazer à tona, né, a memória de alguns e talvez dos mais jovens eleitores o conhecimento de que o Lula representou um esquema de corrupção muito grande no país, que ele apoia ditadores latino-americanos e por aí vai. Então, acho que essa é a estratégia. E Minas Gerais, obviamente, tem sido, né, um grande foco nesse segundo turno do presidente, não por acaso. Ele tem contado com a colaboração muito ativa do jovem deputado eleito Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país, 1,5 milhão de votos, e alguns trackings internos já apontam uma virada em Minas, que seria muito importante para a reeleição do presidente. Então, eu acho que ele está seguindo numa estratégia correta do ponto de vista dele. E também para comentar as agendas dos presidenciáveis, Alfredo Scaff, a quem eu agradeço pela participação. Scaff, vamos analisar a agenda de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, em uma live com comunicadores, uma espécie de uma sessão online. Lula criticou a criação de um empréstimo consignado com beneficiários do programa Auxílio Brasil. Ele justificou falando na possibilidade de aumentar o endividamento das pessoas mais pobres. É um risco, Scaff? Queria a sua análise. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia, Rodrigo, toda a nossa audiência. Veja, eu entendo que o Auxílio Brasil, ele não deve ser um instrumento financeiro, ele deve ser, na verdade, aquele auxílio que a pessoa vai colocar comida na sua casa e pagar algumas contas, se é que é possível. O auxílio foi aumentado, foi bem aumentado, aumentou muito o número de famílias, mas também não vejo nada de errado se eventualmente esse consignado tenha uma taxa de juros pequena e seja limitado a determinado valor. O que você não pode é soltar tudo isso, senão, obviamente, parte dessas famílias vão acabar se endividando. Mas eu vejo que isso, Daniel, isso não é um programa de governo, né? Isso é uma análise financeira de determinado benefício. O que a gente espera ouvir de um candidato é uma propositura de futuro, é aquilo que ele vai fazer de melhor, é aquilo que ele está identificando como errado, que não é o caso do Auxílio Brasil, que na verdade é uma necessidade de 20 milhões de famílias brasileiras, e dizer o que pode fazer melhor. Eu tenho visto o candidato Lula simplesmente querendo desfazer determinados feitos do governo com toda dificuldade, com uma equipe econômica espetacular, reconhecida no todo mundo. A gente esperaria um pouco mais do candidato Lula, obviamente, mostrando realmente o que é o seu programa de governo e não somente que ele pode ser o salvador da pátria porque ele é o candidato. Então eu vejo que esse caso, a questão do consignado não é de tamanha importância, porque já está sendo fornecido o Auxílio Brasil, e isso que é o importante, a questão do consignado fica na liberdade de cada pessoa.